isso aí, galera. Vamos lá. Trabalhando então as questõezinhas da segunda fase aí da Olimpíada 3 aí da Unicamp. A primeira, gente, fiquei bastante em dúvida, muita dúvida, teria que pesquisar bastante o contexto das fotos para chegar numa resposta conclusiva. Eu não cheguei numa resposta conclusiva, tô sendo bem sincero. Fiquei com a A, né? A narrativa sugerida pelas imagens contrasta de um lado, coloca de um lado, né, o trabalho mental ligado à educação e do outro trabalho braçal. Eu não iria nessa, tá? Mas faz sentido, tentando comparar o trabalho mais, né, mental e mais braçal, certo? A B, para mim, pontua um pouco mais. As imagens apresentam um trabalho no escritório realizado majoritariamente por homens naquela época, e o trabalho de catação do grão de café realizado majoritariamente por mulheres. Também esse majoritariamente por mulheres é um pouco confuso, tá? E a C, para mim, não faz muito sentido, tá? Teria que pesquisar, repito. E a D, o trabalho feminino na seção de catação manual de grãos foi uma concessão da empresa Castro Silva e Companhia às mulheres para que desenvolvessem a atividade de forma ordeira e disciplinada. Faz sentido, tá? Não havia direito trabalhista naquela época, estava ainda surgindo o direito trabalhista. As mulheres trabalhavam pela metade do salário dos homens, as mulheres sofriam muito preconceito, né? Tinham pouquíssimo acesso à educação, eram propriedades do marido, etc e tal. Então, assim, a disciplina nas fábricas era muito rígida, né? O capitalismo industrial do início do século XX era um capitalismo bastante exploratório, e na ausência de direitos sociais, trabalhistas, faz sentido falar que essa atividade era de forma ordeira, disciplinada, etc e tal. Então a D, eu até iria nela, tá? Eu, sinceramente, eu teria que pesquisar mais, mas eu acredito que talvez a D, apesar de não parecer tanto, seja uma boa resposta. Bom, a segunda questão, sobre os documentos apresentados no período retratado, né, os períodos das invasões inglesas no Brasil, fiquei entre a B e a D, tá? As divergências nos relatos apresentados sobre a capacidade defensiva do Porto são uma tentativa de se construir um discurso ufanista. Então a Inglaterra aparentemente pode estar ali contando uma vantagenzinha, né? Olha, as expedições marítimas da Inglaterra são incríveis, né? Enfim, os ingleses sempre foram bastante ufanistas, ou seja, sempre supervalorizaram a sua história, o seu potencial econômico, a sua capacidade material, etc e tal, tá? Mas a D, para mim, faz muito mais sentido, porque está no segundo documento. O segundo documento fala que os ingleses atacavam e apreendiam embarcações portuguesas e espanholas, inclusive não só a riqueza do açúcar do pau-brasil, mas os documentos que eles acabavam aprendendo deram a eles conhecimento sobre tudo que acontecia, né, no litoral do Brasil e tal. Então a D, os corsários ingleses que incursionaram em Pernambuco possuem informações prévias estratégicas, porque saqueavam outros navios anteriormente, e logísticas habitacionais das vilas litorâneas do Brasil, o que facilitou a realização do saque. Para mim faz sentido a D, eu iria na D. Lembrando que, na época, o Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, ele estava prestes a falecer numa batalha na região do Marrocos, ali, numa região árabe, ali no norte da África. E com o falecimento dele em 1580, por não ter herdeiro, o trono foi para as mãos do seu parente Filipe II da Espanha, tá? E nessa época a Espanha estava, sim, antes de 1580 no caso, né? Estava em guerra contra os Países Baixos, contra a Holanda, porque a Espanha defendia o catolicismo e os Países Baixos tinham se convertido ao calvinismo, né, ao protestantismo. Então é importante também analisar esse conteúdo, tá? Acho que é isso. Vamos para cá. Terceira questão. Bom, Serra de Maracaju, essa música lindíssima do Almir Sater, né? A música cita a história dos povos sul-americanos antes da chegada europeia? Cita. Demonstra as relações pacíficas de convivência e de trocas entre eles? Também. Né? A música fala um pouco dessas histórias.
mas eu iria na D porque acredito que a D pontue mais. Almir Sater é da região e ele faz uma homenagem à região ali do Mato Grosso do Sul. A cultura e os saberes indígenas são uma parte da organização da vida sertaneja, na língua e nos modos de expressão caipira, e no contar de histórias sobre as experiências no interior do Brasil. Então a D, na minha opinião, faz mais sentido, porque ele narra a beleza do lugar, a história do lugar, fala dos povos indígenas que sofreram com a invasão dos portugueses, depois com os bandeirantes e tal, e aí ele fala da forma de contar histórias e por aí vai. Então acho que a D pontuaria mais. Os documentos do Dicionário de Medicina Popular e das Ciências Acessórias para o Uso das Famílias, muito legal, por sinal, fiz o download do documento, né? Tem o link aí da USP e de outras universidades, a própria Fiocruz também tem. E fala das doenças e dos remédios, que esse livro foi publicado várias vezes no Brasil, desde 1842, né, até 1890, se eu não estou enganado, foi sendo atualizado, e as famílias podiam usar esse livro para cuidar das doenças e tudo mais. Bom, eu fiquei com a A. O dicionário de Chermovitz tinha como objetivo apresentar para o uso público em geral as mais variadas doenças conhecidas, seus sintomas e tratamento, mas também uma extensa lista de medicamentos, ervas e práticas. A D, o documento é o primeiro manual de medicina produzido e publicado por um estrangeiro, membro da Academia Imperial de Medicina, uma vez que seu autor, em 1840, validou no Brasil o seu diploma de doutor em medicina obtido pela Faculdade de Montpellier. Bom, vocês sabem que o Brasil tem uma relação com a França muito antiga. Quando Dom João fugiu de Napoleão em 1808, ele trouxe uma esquadra de pintores e pensadores franceses, e depois o Dom Pedro II, que nessa época só tinha 14, 15 anos de idade, lembrem-se que em 1840 foi o ano do golpe da maioridade, então ele era um menino ainda, apesar de ser muito estudioso e tal. Ele ainda não estava naquele lance dele de defender uma relação científica do Brasil com a França, com a Europa. Eu acho que é muito cedo para falar disso. Mas as relações científicas e culturais de Portugal com a França e consequentemente, do Brasil com a França, já eram antigas, tá? Então, a AD com certeza também pontua, ainda que, na minha opinião, eu iria na A, tá? Eu acho que a A tem, apesar dela ser simples, ela pontua mais. E a última, para a gente finalizar, Prêmio Nobel, né? 122 anos do Prêmio Nobel, em homenagem ao químico sueco, né? Alfred Nobel, que quis doar sua fortuna, né? Para homenagear pessoas brilhantes aí, né? Que inventaram coisas incríveis e trouxeram benefícios para a humanidade, né? Bom, olhando para o mapa e olhando para os gráficos, galera, eu fiquei com a C e a D. Eu não acho que é necessariamente uma denúncia da ausência das mulheres no campo da ciência. Eu acho que o segundo gráfico mostra a porcentagem de mulheres nos prêmios, tá? Apesar de nós termos convicção de que há ainda, com certeza, uma desigualdade entre homens e mulheres no campo científico, correto? A D aponta uma concentração de laureados do mesmo gênero, homem, oriundos das mesmas regiões geográficas, Europa e Estados Unidos. Então a D com certeza pontua mais, ok? Eu acho que não tem muito o que discutir. Bom, é isso, galera. Valeu, um abraço.